vamos para mais um ponto, que é a questão de possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Bom, a igreja presbiteriana, né, ou os reformados históricos, as igrejas históricas, acreditam na existência dos demônios e na possibilidade dos demônios entrarem na vida de uma pessoa. Não tem como não acreditar. A Bíblia mostra casos desses, não é? Mostra casos desses, de gente que é tomada por um espírito maligno. O espírito entra na vida da pessoa, domina as suas faculdades. Às vezes, uma vez eu coloquei no meu mural no Facebook uma frase que deixou muitos amigos pentecostais e neopentecostais furiosos, né? Eu disse assim: depois que Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão revirando os olhos, falando em outra língua e babando pelo canto da boca. Ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas. Aí o pessoal ficou furioso, porque eu estava dizendo que possessão demoníaca não é só quando a pessoa está caindo no chão, falando numa voz diferente, não é, parecendo uma outra personalidade. Tem muita gente endemoniada, muito mais do que a gente pensa, e que não faz esse tipo de coisa. O problema da Igreja Universal é que endemoniado é só quem tem esses sintomas, né? Mas Judas não tinha sintoma nenhum, mas a Bíblia diz: Satanás entrou nele. E Judas não teve nada disso, ele saiu tranquilamente e disse: quanto é que vocês querem me dar para eu entregar a Jesus? Então quem é que causou mais prejuízos? Judas ou o endemoniado gadareno? Sem dúvida foi Judas, não é? Então tem muita gente endemoniada ganhando dinheiro vendendo Jesus hoje. E está endemoniado mesmo, está possuído por um espírito maligno e ganhando dinheiro vendendo Jesus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, cremos em possessão demoníaca, sim, não é? O problema é que isso é reduzido às vezes a uns coitados que tem esses episódios, né, físicos, né? E a gente esquece que o papel, ou que o pior tipo de possessão demoníaca é aquele tipo que aconteceu em Judas, em que Satanás domina a mente, o coração, e ele parece absolutamente normal, mas ele está empenhado em fazer o mal e destruir a igreja e a verdade. Outro ponto aqui é que Edir Macedo acredita que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Então, cuidado, irmão. Ele diz que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Eu vou ler aqui o que é que ele escreve. Num capítulo de um livro dele sobre, o título é Caboclos, Orixás e Demônios, se não me engano. É um dos livros mais conhecidos do Edir Macedo. Ele diz assim, é um capítulo sobre possessão demoníaca de crente. Ele diz: esse capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas como se fossem macumbeiras ao receber a oração da fé. Então, ele sabe que crente fica endemoniado. Qual é a base para ele saber disso? É que lá na Igreja Universal, presbiteriano, batista, metodista, luterano, tudo cai no chão endemoniado quando a oração de fé é oferecida. Pessoas de outras denominações caem endemoniadas. Mas será que tem uma relação de causa e efeito? O fato, vamos imaginar que seja de fato possessão demoníaca. Isso quer dizer que aquela pessoa, porque é membro de uma igreja evangélica, ela é crente de verdade? Não. Tem muita gente que frequenta as igrejas evangélicas, são membros, nasceram na igreja, foram batizados e tudo, mas não são crentes em Jesus, né? São de fachada, estão ali na igreja, mas de fato nunca se converteram. Uma pessoa dessa pode ser tomada por um espírito maligno? Claro, um pastor também pode. Tem pastor que não é crente, é lobo disfarçado de ovelha, ele pode ficar endemoniado também. Aliás, Judas é o tipo, né? Judas é o tipo disso, de gente que ganha dinheiro vendendo Jesus. Então pode ter um obreiro, um líder da igreja que pode ficar endemoniado. Mas a pergunta é: existe base bíblica para dizer que um verdadeiro crente, alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, em quem o Espírito habita, que foi selado pelo Espírito, eleito de Deus, por quem Cristo morreu, existe alguma base para dizer que um espírito imundo pode entrar na vida de uma pessoa dessa? A resposta é: nenhuma base.
Primeiro, não tem nenhum exemplo. Jesus, me diga um exemplo no Novo Testamento de alguém expelindo o demônio de um discípulo de Jesus. Nos Evangelhos, no livro de Atos, não tem um único caso de um discípulo de Jesus ter sido submetido a um exorcismo para resolver os seus problemas. Segunda coisa, me ache nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, onde havia pessoas com muitos problemas, pessoas doentes, pessoas opressas por problema financeiro, pessoas enfrentando dificuldade. Me encontre uma única passagem em que, por exemplo, Paulo diz assim: se algum irmão está doente, chamem os presbíteros da igreja, orem com ele, impondo as mãos e expulsem os demônios que estão fazendo isso na vida desse irmão. Me encontre uma única passagem no Novo Testamento que recomende o exorcismo como solução para o problema de um crente. Não tem uma única passagem no Novo Testamento. Como é que os crentes resolvem os seus problemas? Eles se dirigem a Deus. Se o problema foi causado por uma atitude errada, ele vai pedir perdão a Deus, vai consertar os seus caminhos, vai procurar conselho com outros irmãos e vai fazer o que é certo. É assim que ele vai enfrentar os seus problemas. Se ele está doente, ele pode chamar os irmãos, orar com ele, toma remédio, crê em Deus e vai em frente. Mas expulsão de demônios nunca é apresentado no Novo Testamento às igrejas, aos cristãos, como solução para os problemas. Se aparecer uma pessoa endemoniada, nós vamos resolver. Em nome de Jesus. Se de fato tiver uma pessoa endemoniada que visita a nossa igreja, que não é crente, visita a igreja e tudo mais, nós vamos resolver em nome de Jesus, né? Com a autoridade que Ele nos deu de expelir os demônios. Mas eu não vejo isso acontecendo entre crentes, né? Não há nada no Novo Testamento. Aliás, ao contrário, a Bíblia nos diz que é maior aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. E está dizendo também que aqueles que são de Cristo, o diabo não lhe toca. Não lhe toca. Ah, pastor, mas e Pedro? Quando Jesus disse arreda Satanás. Onde é que está dizendo? Lembra daquele episódio? Quando Pedro tentou dizer a Jesus que ele não devia ir na cruz, e Jesus voltou para Pedro e disse: arreda Satanás, porque não entendes das coisas de Deus, mas somente dos homens. Olha, Pedro estava possuído. Onde está dizendo que Pedro estava possuído? Pedro foi tentado pelo diabo. E Pedro disse uma bobagem. E Cristo viu por detrás das palavras de Pedro o diabo. E foi direto na fonte. Não tem nada ali dizendo que Pedro estava endemoniado ou opresso por um espírito maligno. Ah, mas e Saul no Antigo Testamento, que vinha um espírito que se apoderava dele? E quem disse que Saul era crente? Saul era um rei ímpio, que não era temente a Deus. Não há caso nenhum de crente verdadeiro opresso, possuído ou tomado por um espírito maligno, por Satanás. Então, essa é mais uma... O problema com esse tipo de crença é que diminui a obra de Deus, o poder de Cristo e do Espírito Santo na vida do cristão. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve viver uma vida despreocupada. Porque mesmo que os demônios não possam possuir você, mas eles podem tentar você, eles podem infernizar a sua vida, eles podem querer enganar você, trazer confusão na sua vida. Isso eles podem fazer. Eles não podem dominar você e tomar conta de você, da sua personalidade, invadir você como ele faz com quem não tem a Cristo. Mas com certeza isso não quer dizer que a gente não deva ficar alerta. A Bíblia está cheia de advertências do tipo assim: vigiai e orai. Ou então, cuidado que Satanás é como um leão que ruge ao redor procurando alguém para devorar. Mais um ponto da Igreja Universal e das igrejas neopentecostais em geral, que é a questão de maldição hereditária. Macedo afirma que existem espíritos familiares que acompanham as gerações de uma família, causando sempre os mesmos males e infortúnios. Eu vou ler aqui o que é que ele escreveu. Existe um espírito que só atua na destruição do lar. A especialidade desse espírito é destruir lares, tá? Ele se dedica só a isso. É chamado espírito familiar. Você pode verificar isso a partir das etapas que o casal enfrenta na vida. Isso é o Macedo dizendo. Esse espírito familiar normalmente vem dos pais. Então parece que ele acredita que esse espírito é transmitido por geração ordinária, não é? Então,
no DNA já vai o espírito familiar. Se eles são divorciados, o mesmo espírito que destruiu o lar dos pais vai tentar o lar dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Isso é uma herança maldita. O espírito familiar passa de pai para o filho por todas as gerações, até que a pessoa tenha um encontro com Jesus, e aí corta-se a maldição. Eu concordo com ele que o encontro com Jesus corta qualquer maldição. A dificuldade é você acreditar que tem isso, né? Um espírito familiar que o pai transmite para o filho através de geração ordinária e que vai fazer na família do filho o mesmo que fez na família do pai. É assim que eles explicam o fato de que em determinadas famílias parece que existe um pecado predileto, adultério, né? O pai adulterou, o filho adulterou, o neto adulterou, e aí vai. Ou então alcoolismo, o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra e ele também é alcoólatra. Então, né, e como é que explica isso? A resposta deles é espírito familiar. Então é a maldição hereditária. Tipo assim, quando ele diz um encontro com Jesus, ele quer dizer o seguinte: você é crente, você se converteu, você vem de uma família assim destruída, família onde todo mundo adulterou, né? Todo mundo adulterou, e você se converteu a Jesus Cristo. Se você não quebrar essa maldição, você vai adulterar também, porque aquele espírito de adultério está na família. A quebra de maldição geralmente inclui uma cerimônia do tipo em que a pessoa renuncia às obras dos pais, pede perdão pelos pecados dos pais e renuncia ao adultério e a toda obra maligna ali na sua vida. Tem que ser feita por um obreiro dessas igrejas, é quase que um ritual, e aí se chama quebra de maldição. A grande dificuldade com isso, nós já mostramos, primeiro, a ideia de que espíritos se transmitem de pessoa para pessoa, de pai para filho e assim por diante. E a segunda é a ideia de que você pode estar amaldiçoado, mesmo sendo crente, por conta dos pecados que aconteceram com os seus antepassados. Ah, pastor, mas não está escrito lá em Êxodo capítulo 20, quando fala do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem? Sim, mas é verdade, mas quem faz isso é Deus, né? Não o Espírito, mas é Deus que faz isso. Se você ler Ezequiel 18, quando o profeta Ezequiel comenta Êxodo 20, o profeta diz: vocês nunca mais em Israel vão citar Êxodo 20. Porque o que é que os judeus na época do profeta Ezequiel estavam dizendo? Eles estavam para ser levados no cativeiro. Eles disseram: nossos pais é que pecaram, nós é que estamos sofrendo as consequências. Isso é injusto, né? Eles estavam se referindo a Êxodo 20, onde Deus diz que castiga o pecado dos pais nos filhos. Isso não é justo. Meu pai que comeu a uva verde e meu dente é que ficou embotado. Então não está correto isso. Aí o profeta Ezequiel chega da parte de Deus e diz: mas não é isso não é essa a interpretação correta. A alma que pecar, essa viverá. O filho não vai ser castigado pela iniquidade do pai, só se andar no caminho do pai. É isso que o mandamento quis dizer. Deus castiga a maldade dos pais nos filhos se os filhos andarem nos mesmos caminhos do seu pai. Aí castiga tudo, pai, filho, neto. Enquanto andar nos caminhos maus, o castigo vem. Agora, na hora que você se converte ao Senhor Jesus, que você se arrepende dos seus pecados, então isso é quebrado. Não precisa uma cerimônia de quebra de maldição. A conversão é a resposta de Deus para todas as maldições, culpas, erros que você cometeu. Como está escrito: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não precisa de nenhum ritual numa igreja de quebra de maldição, porque se você é de Cristo, Ele já levou na cruz toda a sua culpa. Mais um. Ceia do Senhor. Aqui é estranho. O Macedo ensina uma coisa estranha com relação à ceia do Senhor. Deixa eu ler para vocês o que ele diz.
A carne de Cristo atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Consequentemente, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre nosso corpo físico, porque este tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé na participação do pão da Santa Ceia. Ou seja, quando você come do pão da ceia, da Santa Ceia, você adquire a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo, ela não é vulnerável à doença. Então você participa da ceia para ser curado ou para ficar blindado para a doença. Eu vou ler outra passagem. Quando o Senhor Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, ele estava mostrando o real sentido da sua vida física aqui, isto é, seu vigor e sua saúde, partidos em favor de todos que o aceitam tal qual Salvador, a fim de que venham a ser participantes da sua própria natureza, gozando de sua saúde física. O que ele está dizendo é que na ceia do Senhor você se apropria não somente da comunhão espiritual com Cristo, mas da saúde física do Cristo humano. Você pega aquela saúde que ele tinha aqui, e quando você come do pão e bebe do cálice. Aí ele diz, continuando: podemos considerar que da mesma forma pela qual o corpo do Senhor Jesus, simbolizado pelo pão, nos dá total saúde física, também o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá saúde espiritual. Aqui ele faz uma diferença. O pão traz a saúde física de Cristo para você. O vinho, o cálice, traz a saúde espiritual de Cristo para você. Assim, de acordo com isso, né, a ceia na Igreja Universal se torna primariamente um meio de se alcançar saúde, cura e benefícios materiais. Por isso não é de admirar que a Igreja Universal ela não faz restrição para a ceia. Se você vai estar num culto de ceia da Igreja Universal, eles convidam todos, espírita, católico, ateu, quem tiver pode vir e participar, porque o pão e o vinho, eles transmitem cura, a saúde de Cristo, e todos são convidados a vir e participar. A resposta é que, mais uma vez, não tem nada na Bíblia a respeito de que na ceia do Senhor Deus transmite cura ou a natureza humana de Cristo. O que nós celebramos na ceia é que Ele morreu na cruz para nos dar vida, para nos resgatar dos nossos pecados e das nossas doenças. Isso é verdade. Mas o que nós fazemos na ceia é simbólico, como ele disse: fazer isso em memória de mim. O pensamento de Edir Macedo aqui é muito parecido com o da transubstanciação da Igreja Católica, não é? Que dá à ceia um significado além do espiritual, não é? Como se houvesse ali naqueles objetos um poder místico. Tanto é que nós vamos ver mais adiante, uma das práticas da igreja é pegar o pão da ceia e levar para quem está doente, e com a afirmação de que se a pessoa consumir aquele pão, aquilo vai servir de cura para a pessoa. Sobre o batismo, na Igreja Universal o batismo é feito por imersão, utilizando-se a fórmula cristã trinitariana tradicional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas apesar disso, tem um conceito doutrinário relacionado com o batismo que é bastante estranho. Macedo acredita que pelo batismo a pessoa se livra da sua natureza pecaminosa. A perfeição cristã é introduzida pelas águas batismais. No batismo a velha natureza é crucificada. Ele ensina, aqui eu estou lendo o que ele escreveu, automaticamente, sem forçar a sua vontade, os batizados deixam de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, pelo batismo, essa pessoa se torna a mais dócil e humilde do mundo. Também aquelas pessoas que não conseguiam largar o vício após terem aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador e terem se batizado, instantaneamente e espontaneamente o abandonam. E aqui eu vou ler do site da Igreja Universal, tirado essa semana. O homem ou a mulher que tem sua vida nas mãos de Deus só pode realizar a sua boa obra
quando se arrepende de seus pecados. E isso se dá por meio do batismo nas águas, realizado por imersão. Ali é sepultada a natureza humana, isto é, o pecado, e nasce uma nova pessoa disposta a realizar a vontade de Deus na terra. Ou seja, o conceito de batismo lá é bastante diferente do conceito das igrejas históricas bíblicas. E o batismo é o símbolo da aliança que Deus tem conosco, dessa nova vida, mas é um símbolo. Não há nada mágico, místico na água do batismo ou no ato do batismo que altera a nossa natureza. O que muda a nossa natureza é a regeneração que é feita pelo Espírito Santo, e isso antecede o batismo. Pode anteceder o batismo ou vir depois dele, no caso de batizar uma pessoa que não é crente, mas que se converte depois, que a gente deveria tentar prestar atenção nisso. Mas não que o ato do batismo em si seja a regeneração ou a mortificação completa da natureza. Então, é inaceitável esse tipo de pensamento.